Minha esposa Keila está começando a aprender sobre cultivo de plantas e estava preparando uma semente de manga para plantio. E teve todo um cuidado. Ela teve que primeiro separar a semente, limpar ela, colocar ela na água durante vários dias até a própria semente se abrir e começar a florescer. E agora ela colocou a semente na terra, na posição correta, e daí está cuidando a quantidade de sol e a quantidade de sombra que ela precisa, e a quantidade de água não pode ser de mais, não pode ser de menos, né? Até que forme o broto. Depois que o broto já estiver fortalecido, né, e a árvore já estiver começando a se formar, né, a muda, depois que a muda estiver mais fortalecida, vai poder fazer o plantio, e esse plantio na terra, com os cuidados devidos, a árvore vai começar a produzir mangas lá por 4 anos. Olha só. E vendo todo esse processo me fez pensar na palavra de Deus. Tu já notou como Jesus usa a questão de sementes e plantas? O tempo quase assim é onipresente, né? Por exemplo, parábola do semeador, parábola do grão de trigo, parábola da videira, parábola do grão de mostarda, parábola da figueira, parábola da lavoura, do trigo, do joio, do joio e do trigo, outros, né, grão de mostarda. Tudo isso está falando comparando o reino de Deus com sementes e com plantas, e o próprio Novo Testamento depois vai dizer que nós somos lavouras de Deus. Tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro vão dizer que nós somos lavouras de Deus. De fato, existem fases do nosso crescimento que precisam de cuidado, e daí o pessoal fica falando contra as igrejas, e eu não quero falar sobre distinção entre instituição humana, religiosa e igreja, mas eu estou falando agora, é necessário sim a presença da igreja, porque quando a gente não conhece a Cristo, a gente é como uma semente que pode se perder. A gente está ali com a vida pronta, mas a gente precisa ser cuidado. A gente chama esse primeiro cuidado de apanhar a semente, a gente chama de evangelismo. É necessário não simplesmente deixar a semente jogada, é preciso apanhar essa semente. E isso é o evangelismo. E daí começa todo o processo, mas só o evangelismo não adianta. Porque só tu apanhar a semente não quer dizer que ela vai estar pronta. Não, é preciso limpar a semente, é preciso inseri-la na água, né, ao batismo. É preciso estar cuidando, e não só inserir ela na água, mas é preciso ficar cuidando a quantidade de sol, a quantidade de sombra, ou seja, precisa de um cuidado constante com a semente antes que o broto nasça, ou seja, vida nova em Cristo, antes que o broto nasça. E depois que o broto nasce, é necessário estar cuidando desse broto até que ele vire realmente uma muda, né? Então esse todo é o processo de discipulado que leva tempo, e essa muda, depois de estar pronta, estar firme, vai estar sendo inserida no solo, onde ela vai estar criando raízes. Isso é a continuidade do discipulado, né? É a consolidação da pessoa dentro do povo de Deus. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá para fazer isso sem a igreja. Não estou falando de instituição religiosa, estou falando de igreja. E aí sim, depois que a pessoa passa por todo o processo de discipulado de anos, ela começa a frutificar. Isso quer dizer que terminou o trabalho? Não. Precisa ser pastoreada, precisa ser cuidada, precisa ser podada, precisa ser adubada. Esse é o processo de pastoreio. Isso só acontece dentro de uma comunidade de fé. Se não existe uma comunidade de fé, se a pessoa está solta, ela pode se perder lá quando ela era semente, antes de nascer de novo. E por isso que a gente vê tantos crentes em Cristo se perderem. Se perderam porque perderam esse processo. Meu querido, minha querida, o reino de Deus é como uma semente que precisa ser cuidado. O reino de Deus na sua vida precisa desse cuidado. Esteja sobre o cuidado.